Capítulo 2 do livro Deus o Pai, Deus o Filho, do Dr. Martin Lloyd-Jones, Grandes Doutrinas Bíblicas. Capítulo 2, a revelação. Talvez seja aconselhável conservarmos em nossa mente as palavras que se encontram em Atos 14, do 15 ao 17. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vós anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, e o mar e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo ser sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Ora, qualquer consideração das doutrinas bíblicas, bem como a doutrina cristã em geral, obviamente, se preocupa finalmente com esta grande pergunta: como é possível conhecermos a Deus? A exclamação está aí no coração humano, como expresso tão perfeitamente por Jó. Ah, se eu soubesse o que poderia achar. Jó 23:3. Tomamos por certo o que se tem frequentemente salientado, ou seja, que se acha presente em toda a raça humana, aquilo que podemos descrever como consciência da presença de Deus. Muitos declaram que não creem em Deus, mas ao afirmarem isso se encontram lutando contra algo fundamental e inerente em seu próprio ser, que lhes dá testemunho de que Deus existe, que terão de tratar com ele e que de um modo ou de outro terão de vir e encontrar em acordo com ele, ainda que tal acordo lhes venha a ser uma completa negação dele. Aqui, pois, afirmo que está algo que é básico à natureza humana e fundamental em todo o gênero humano. E esta consciência da presença de Deus este pressentimento acerca de Deus é algo que abençoa homens e mulheres, ou então atormenta, e todos têm de enfrentar esse algo. Os que se preocupam com isso e os que anseiam por encontrar e conhecer a Deus são confrontados por duas possíveis formas de o conseguirem. A primeira, aquela que nos surge instintivamente em razão de nossa condição decaída, consiste em crermos que nós, por nossos próprios esforços e buscas, podemos encontrar Deus. E desde os primórdios da história, homens e mulheres têm se engajado nessa aventura. Eles têm precedido, assim, o uso de dois métodos principais. Um deles é seguir esse tipo de sentimento instintivo e intuitivo que nos é inerente e que se apresenta de várias formas. Algumas vezes falam de luz interior e dizem que tudo o que precisamos fazer é seguir essa luz e sua orientação. Esse é o caminho dos místicos e outros. Dizem eles, se você deseja conhecer a Deus, então a melhor coisa a fazer é mergulhar em você mesmo. Dentro de cada um de nós há uma luz interior que, afinal, levará a Deus. Você não precisa de conhecimento, dizem eles. Você não necessita de coisa alguma, exceto daquela resignação de si mesmo e de suas faculdades, dando lugar a essa luz e sua orientação. Ora, esse método intuitivo é algo com o qual todos nós estamos familiarizados. Ele assume numerosas formas e está presente em muitas das seitas do mundo moderno. O outro método que tem sido adotado é aquele que tem por base a razão, a sabedoria e o discernimento. A pessoa pode começar, por exemplo, com a natureza e a criação, e ela é persuadida a partir disso.
Ela acredita que, como resultado desse processo, pode chegar ao conhecimento de Deus. Outros dizem que, ao olhar para a história e ao ponderar sobre o curso da história, eles podem chegar a acreditar em Deus. Outros, entretanto, dizem que para se chegar a Deus, basta entregar-se a um processo de raciocínio puro. Garantem que, se vocês se sentarem e raciocinarem genuína e propriamente, é possível chegar a uma crença em Deus. Isso é ilustrado. Vocês se lembram pelo argumento moral, ou seja, visto que sou consciente neste mundo de uma moral boa, de uma melhor, ou então esse fato implica que deve haver em algum lugar uma moral perfeita. Contudo, onde está ela? Não a encontro nesse mundo, então deve estar fora dele, e a crendice diz que tal coisa é Deus. Ora, outra vez digo, não quero discutir essas coisas. Estou simplesmente lembrando-os de que essas são as formas pelas quais muitos acreditam que podem encontrar a Deus, bem como chegar ao conhecimento dele. Mas a resposta cristã é que tal método está inevitavelmente condenado ao fracasso. O apóstolo Paulo o põe nesta memoráveis palavras: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. 1 Coríntios 1:21. E é significativo que ele tenha dito isso aos coríntios, pessoas gregas e que, portanto, estavam familiarizadas com o ensino filosófico. Entretanto, apesar de Paulo ter dito isso, as pessoas ainda confiam nas ideias e nas deduções humanas para encontrarem a Deus. A mim me parece que este não é um assunto sobre o qual argumentar, visto ser ele justamente uma questão de fato. E o fato é que ninguém pode chegar ao conhecimento de Deus por esses meios, por duas razões bem óbvias. A primeira, como esperamos ver diante ao considerarmos estas doutrinas especificamente, é a natureza inerente de Deus, sua infinitude, seu caráter e propriedade absoluta, bem como sua perfeita santidade. Tudo isso em si e por si mesmo torna impossível alguém adquirir algum conhecimento de Deus por meio da razão ou da intuição. Mas quando adicionamos a isso a segunda razão, a qual é o caráter e a natureza de homens e mulheres, enquanto se acham num estado de pecado, o fato se torna duplamente impossível. A mente humana é por demais diminuta para abarcar ou apropriar-se de Deus e para compreendê-lo. E quando compreendemos em razão da queda, todas as faculdades e poderes humanos ficaram afetados pelo pecado e pela inimizade natural. Então, repito, o conhecimento de Deus através da inteligência humana se torna uma completa impossibilidade. A Bíblia sempre afirmou isso, e, no entanto, muitos, em sua insensatez, ainda prosseguem tentando esses métodos obsoletos, os quais já demonstraram ser um fracasso. Portanto, é indispensável que estabeleçamos este postulado. A nossa única esperança de conhecer a Deus genuinamente consiste em Ele graciosamente queira revelar-se a nós. E o ensino cristão assevera que Deus já o fez. Por isso, é evidente que a primeira doutrina que precisamos considerar juntos é a doutrina bíblica da revelação. Não posso chegar-me a Deus pela via de meus próprios e desamparados esforços. Sou dependente de que Deus se revele. A questão é: Ele o fez? A resposta é sim, Ele o fez. E a Bíblia nolo confirma. Por conseguinte, antes de chegarmos à discussão dessas várias doutrinas e verdades concernentes a Deus e a nossa revelação com Ele, o que se constitui na busca máxima em que estamos todos engajados, devemos estar perfeitamente esclarecidos sobre a questão da revelação. O que é revelação? Ora, creio que a seguinte é uma das melhores definições que podemos obter
Ou seja, revelação é o ato pelo qual Deus comunica os seres humanos a verdade concernente a si próprio, sua natureza, obras, vontades ou propósitos, bem como a revelação de tudo isso, a remoção do véu que oculta a fim de podermos vê-lo. Pois bem, segundo a Bíblia, Deus se revelou de duas maneiras principais. A primeira é o que chamamos revelação geral. A segunda, obviamente, é a revelação especial. Portanto, antes de tudo, focalizemos a revelação geral. O que é ela? Ora, já nos referimos ao fato de que certas pessoas, observando a natureza, acreditam que pode chegar-se a Deus por meio de um processo racional. E a Bíblia concorda com isso até este ponto. Ela nos diz que Deus se revelou em geral e, antes de tudo, através da criação e da natureza. Paulo fez ao povo de Listra uma declaração muitíssimo importante sobre esse tema. Disse ele: Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo-vos de mantimento e de alegria aos vossos corações. Atos 14, 17. Imediatamente antes, Paulo havia dito que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles há. Atos 14, 15. A outra afirmação clássica sobre esse mesmo ponto pode ser encontrada em Atos 17, 24. Além disso, encontramos a mesma coisa declarada em Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou. Porque essas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Eis aí outra passagem de grande importância. Todas essas afirmações nos lembram que Deus, antes de tudo, deixou suas marcas, suas impressões na natureza e na criação. Elas são as obras de suas mãos. E, naturalmente, a mensagem que ocorre toda a Bíblia como um tema é: os céus manifestam a glória de Deus. Salmos 19, 1. E assim por diante. Tudo quanto foi criado é em si mesmo uma revelação de Deus. Essa é a primeira definição de revelação geral. Mas, naturalmente, temos o mesmo tipo de revelação do que é comumente denominado de providência, a disposição das coisas neste mundo, sua manutenção, seu sustento, bem como o fato de que tudo prossegue em plena atividade e persiste na vida. Como é possível ser tudo isso explicado? Bem, afinal de contas, é uma questão de providência. Não pretendo entrar nela agora, porque ao tratarmos da doutrina da providência de Deus, focalizaremos toda a questão em maior detalhe. Lembremos-nos, porém, de passagem, que a ordem da providência, as estações, a chuva, a neve, bem como a frutificação dos cereais, todas as manifestações de Deus. O terceiro aspecto da revelação geral é a história. Toda a história do mundo, se pudéssemos apenas vê-la em uma revelação de Deus. Entretanto, agora temos de declarar que, em si e por si mesma, a revelação geral não é o suficiente. Deveria ser suficiente, mas não é. E esse, parece-me, é o primeiro argumento de Paulo no primeiro capítulo de Romanos, onde diz: para que eles fiquem inexcusáveis. Verso 20. A evidência jaz aí, porém não tem sido suficiente. Por quê? Por causa do pecado. Se os homens e as mulheres não fossem pecadores, ao contemplar os milagres e as obras de Deus na criação, na providência e na história, seriam capazes de chegar-se a Deus pelo processo racional. Contudo, por causa do pecado, não podem. Deliberadamente voltam suas costas e essa realização
Esse é o grande argumento no restante de Romanos, capítulo 1, que deixo a vocês a tarefa de fazerem para si mesmos uma cuidadosa leitura. Diz Paulo: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Verso 21 e 22. E prossegue dizendo que passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Então podemos sumariar o acima exposto como segue a providência que é exibida na criação e etc. É suficiente para fazer os homens e as mulheres inexcusáveis quando se põem diante de Deus e agem erroneamente. Todavia, não é suficiente para trazê-los em seu estado pecaminoso ao conhecimento de Deus. Portanto, eis a pergunta: há alguma esperança? Essa forma racional de buscar a Deus, mesmo em seu melhor e mais sublime aspecto, segundo o argumento de Paulo, só pode conduzir-nos ao conhecimento dele como Criador. Seu poder, diz Paulo, se manifesta dessa maneira, mas esse não é o conhecimento de Deus pelo qual ansiamos e qual cobiçamos. Os homens e as mulheres clamam por um conhecimento mais profundo. Queremos conhecer a Deus num sentido mais pessoal. Queremos ser relacionados com Ele. Quando somos despertados, esse é o conhecimento que queremos, e tal conhecimento, a criação, a providência e a história, em seu melhor aspecto, não podem oferecer. Elas podem simplesmente ensinar-nos que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele é o Criador. Agora, pois, perguntamos novamente: há alguma esperança para nós? A resposta se encontra no segundo tipo de revelação de que a Bíblia fala, e a qual chamamos revelação especial. E a revelação especial que encontramos na Bíblia tem um objetivo bem distinto e definido, que é revelar-nos o caráter de Deus, a natureza de Deus, especialmente o caráter e natureza de Deus, como são revelados em sua graça salvadora. Esse é o fato sobre o qual estamos interessados. Como conhecer a Deus, ser amado por Ele e ser abençoado por Ele? Ora, a Bíblia faz uma só reivindicação neste ponto. Reivindica que somente ela, nos oferece esse conhecimento especial de Deus. A Bíblia em si mesma alega que ela é o registro da revelação especial que Deus faz de si mesmo e de todos os seus graciosos, salvíficos propósitos acerca de homens e mulheres. A Bíblia em si mesma alega muito mais que isso, mas aqui só trataremos dessa primeira reivindicação. E, naturalmente, ela tem muito a dizer sobre esse tema. Em certo sentido, essa é a grande mensagem deste livro. Do princípio ao fim, ela é Deus revelando-se a si mesmo. Ela é a grande busca religiosa da humanidade. Ao contrário, ela retrata o grande e eterno Deus descerrando o céu e concedendo discernimento e conhecimento dele mesmo e de seus grandes graciosos propósitos. Esse é o tema da Bíblia. Deixe-me inserir uma observação nesse ponto. Quando estudamos a Bíblia, é de vital importância que retenhamos de forma bem nítida em nossa mente essa ideia, este conceito de revelação. É a única maneira de entendermos a mensagem da Bíblia. Nós nos veremos amaranhados nela se porventura não for esse o nosso procedimento. É preciso que compreendamos que o seu único objetivo e intenção em todas as suas partes consiste em Deus revelar-se a si mesmo. E eu e vocês temos de descobrir as formas pelas quais ele se agradou fazer isso. Deixe-me sumariá-las. Muitas classificações são possíveis, mas parece-me que essa é a única que segue mais de perto a própria ordem da Bíblia. A primeira e mais importante é: a Bíblia nos relata que aprove a Deus revelar-se aos homens e às mulheres por meio do que chamamos teofanias, manifestações de Deus ou as várias aparições de Deus.
Tomem, por exemplo, Êxodo capítulo 33, que é a mais importante passagem quando focalizamos esta doutrina da revelação. Deus disse a Moisés que iria atender ao seu pedido e lhe manifestaria sua glória. Moisés havia exteriorizado este grande desejo: mostra-me a tua glória. O que ele disse era mais ou menos o seguinte: tu estás conferindo a mim a grande incumbência de guiar este povo. Quem sou eu e quem é o povo que está subindo comigo? Antes de realizar esta grande obra, disse Moisés, preciso saber se a tua presença nos acompanhará. Então disse Deus: minha presença irá contigo. Mas Moisés insistiu e disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Deixe-me vê-la. E então disse Deus a Moisés: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum me verá dessa forma e viverá. Não bastante revelar-te-ei a minha glória. Então tomou Deus a Moisés e o colocou na fenda de uma rocha, e ali o cobriu com a sua mão. E isso constituía um maravilhoso exemplo de antropomorfismo, ou seja, que Deus, o Eterno Espírito, condescenderia em falar de si mesmo em termos humanos e agiria de uma maneira humana. Sou obrigado a introduzir este verbete, não é verdade? Ele cobriu Moisés com sua mão e então passou diante dele, e nos é dito que a Moisés só foi permitido ver Deus pelas costas. Não lhe foi permitido ver o seu rosto. Em certo sentido, ele viu a Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele viu Deus pelas costas, passando. Essa é uma declaração desconcertante. Vejam quão vital é isso em relação a toda a questão da revelação. Que o grandioso e eterno Deus concedesse ao ser humano ter um vislumbre dele, para que homens e mulheres pudessem conhecer pelo menos um pouquinho dele. Há também frequentes referências ao anjo do concerto. Não tenho nenhuma dúvida de que estão certos aqueles que acreditam que as muitas referências ao anjo do concerto fazem alusão ao Senhor Jesus Cristo. Ele apareceu neste mundo antes da encarnação. Não havia se encarnado ainda, mas apareceu. Ele assumiu certas formas a fim de oferecer uma revelação. A Gideão foi dada tal revelação. Estudem a mesma em Juízes, capítulo 6. O pai e a mãe de Sansão também tiveram o privilégio de presenciar uma dessas teofanias, a fim de que sua fé fosse fortalecida. Aprove a Deus conceder muitas dessas manifestações de si próprio. A próxima forma em que aprove a Deus graciosamente revelar-se foi por intermédio da fala direta. Estamos lidando aqui com imensidade e profundidades. No entanto, a Bíblia nos diz que a voz de Deus tem sido ouvida neste mundo. Adão e Eva ouviram-na no jardim do Éden. Deus pronunciou palavras e temos a mesma coisa, naturalmente, em conexão com a entrega da lei a Moisés. A voz de Deus foi novamente ouvida, e isso é algo com que teremos de tratar, e sobre o qual devemos meditar e ponderar profunda e seriamente enquanto refletimos sobre toda essa questão da revelação. Reflitam e descubram vocês mesmos outros exemplos desta fala direta e voz de Deus. O meu próximo tema é que Deus se agradou revelar-se através de milagres, sinais e prodígios. Ora, deparamos com isso tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Há milagres registrados no Velho Testamento, por exemplo, pense nos milagres operados através de Moisés na presença de Faraó. Pense no Mar Vermelho se abrindo. Pense nos milagres que alguns servos de Deus, tais como Elias e Eliseu, foram capazes de realizar, e assim por diante. Houve milagres e eles são sempre manifestações do poder de Deus e, portanto, de Deus mesmo. Deus fez
com que trovões e relâmpagos aparecessem em épocas especiais, tais como os fenômenos relacionados com a entrega da lei, quando o Monte Sinai se tornou em chamas de fogo. Todas essas eram revelações e manifestações de Deus. Ele tem operado certos feitos extraordinários na natureza e na criação. E quando aproximamos no Novo Testamento, deparamos-nos com os milagres do nosso Senhor, e a principal função desses era revelação. Deparamos-nos também com os milagres operados pelos primeiros apóstolos e pelos primeiros pregadores, e temos a autorização de Hebreus 2:4 para afirmar que esses foram operados pelos apóstolos porque Deus estava por esse meio confirmando o evangelho deles. O escritor afirma que eles pregavam o evangelho, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Dessa forma, Deus confirmava que eles eram seus servos e que o evangelho era verdadeiro. E naturalmente, refugindo acima de muitos outros milagres, estava o grandioso e incomparável milagre da ressurreição. Teremos ocasião mais tarde de considerar algumas dessas coisas detalhadamente. Aqui, porém, minha preocupação é enfatizar que esses sinais, maravilhas e diversos milagres revelam a intenção óbvia de Deus de cientificar aos homens e às mulheres que ele estava se revelando, e que eles olhassem para essas coisas. Quão frequentemente se nos diz que, em conexão com esses milagres, o povo glorificava a Deus. Temiam, sentiam-se dominados por aquela sensação de pasmos, glorificavam-no. Por quê? Porque sabiam que o milagre era uma manifestação do poder de Deus e, portanto, estavam recebendo um vislumbre do caráter e do ser do próprio Deus. Continuemos com mais algumas formas nas quais esta revelação especial chegou aos homens e às mulheres. A próxima é que aprove a Deus revelar-se de vez em quando através de visões e sonhos. A passagem clássica sobre isso é Jó 33, 15 e 16, onde lemos: em sonho ou em visão de noite, quando cair no sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. E quando frequentemente Deus falou através de sonhos e visões. Vocês se lembram dos sonhos que foram dados a José, esposo de Maria, mãe do nosso Senhor? E ao retrocederem ao Velho Testamento, vocês descobrem que Deus falava constantemente por esse meio. Através dessas visões e sonhos, Deus dizia às pessoas que fizessem certas coisas e as advertia sobre coisas que ele estava para realizar. E o resultado era que elas compreendiam que Deus existe. Era Deus quem lhes dava a visão ou o sonho, ou a advertência, ou a profecia, ou o que quer que fosse, e portanto eram revelações. Eram provas da existência de Deus. Agora devo introduzir uma categoria à parte: inspiração. Essa é uma questão importantíssima. Teremos de mencioná-la novamente mais adiante, porém é necessário introduzi-la neste ponto. Somos informados na Bíblia que Deus pode inspirar pessoas, inspirá-las para que escrevam sua palavra, inspirá-las para que compreendam, transmitir-lhes uma mensagem nessa forma específica. Afinal de contas, essa é toda a base da profecia. Portanto, ao proceder assim, Deus estava outra vez se revelando a verdade sobre ele mesmo, o fato de que ele existe e que é aquilo que ele iria fazer. Além de tudo, porém, quando discutimos esta questão da revelação especial, o grande e esplêndido fato é que podemos descrever como o relato bíblico dos atos redentivos de Deus. Nenhuma outra revelação de Deus é mais importante do que esta. Enfim, do que estou falando? Ora, estou me reportando a Noé e ao dilúvio. Deus manifestou-se a Noé, comunicou-lhe uma revelação, fê-lo entender
o que ele estava para fazer. Então prosseguiu agindo nas águas do dilúvio e no juízo sobre a terra e no maravilhoso salvamento de Noé e de sua família. As 8 pessoas na arca. Esse foi um ato tremendo, não só de revelação, como também de redenção. Todo o mundo antigo foi condenado e destruído, exceto a família de Noé. Portanto, isso foi um exemplo de salvação e redenção. A separação daquelas pessoas era um exemplo essencial do ato que culminaria na vinda do Filho de Deus a este mundo. E temos a mesma revelação naturalmente de uma forma quase igualmente impressionante na vocação de Abraão e nos eventos da sua vida. Deus tomou esse homem quando ainda habitava entre os pagãos. Ele o escolheu e o separou. Abraão não sabia para onde estava indo, mas Deus o guiou. Deus estava novamente desenvolvendo este grande plano e propósito de redenção. Eles haviam começado lá atrás com Noé. Agora eles se tornavam ainda mais especiais em Abraão. E tudo o que Deus disse e fez a Abraão era uma maravilhosa parte da revelação. Depois disso, houve outra manifestação desse plano, na vocação de Moisés. Já nos reportamos a uma manifestação de Deus a Moisés. Todavia, que dizer da sarça ardente? Êxodo capítulo 3, que sarça era aquela? Toda em chamas e ardendo, no entanto não se consumia? O que era isso? Era Deus se revelando. Não só Deus se revelando, e o fato de que ele existe para Moisés, mas para Deus dando o mais importante passo nessa grande questão da redenção. Faz parte do grande plano redentivo um grande ato redentor. E o plano nos conduz ao Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14 conduz-nos àquele evento que é tão frequentemente referido nas Escrituras. Descobrimos que o salmista repetidamente apresenta uma lista do que Deus fizera em favor de Israel, enfatizando sempre o procedimento de Deus na travessia do Mar Vermelho. Encontramos-lo ainda ocorrendo como uma espécie de tema em muitos dos salmos. Por exemplo, Salmo 106. Por quê? Bem, porque é muito importante, é central. Deus estava dizendo ao povo que o separava do cativeiro do Egito para ser seu e o tirou de lá. É uma parte de todo o procedimento de redenção e nós a encontramos novamente no cativeiro babilônico e na volta do remanescente de Canaã. Naturalmente, tudo isso é vital e importante, ainda que pareça de pouca importância quando chegamos àquele fato que ultrapassa todos os fatos ao ponto focal de toda a história, ao ponto central de todo o curso da humanidade. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 5. A revelação de Deus em Jesus Cristo. Isso naturalmente nos ocupará consideravelmente, mas é essencial que eu mencione nessa parte ainda preliminar o nome que é acima de todo outro nome. Em tempos passados, diz o escritor de Hebreus, Deus falou em pensamentos ou visões, um pouco aqui, um pouco ali. Porém, agora ele tem falado em seu Filho, a efulgência e a santidade, a revelação final, a essência do grande ato de redenção. E, particularmente, em relação a nosso Senhor, devemos enfatizar a ressurreição como outro grande ato redentivo, o qual proclama a suficiência de sua obra, anuncia e revela que Deus está satisfeito e que a humanidade pode ser salva. Além disso, precisamos incluir o dia de Pentecoste e não devemos jamais recuar-nos diante desse fato,
Pois o que aconteceu quando as línguas como de fogo desceram sobre aquelas pessoas era uma parte de toda a grande ação redentiva de Deus. Foi um ato vital, no qual o Espírito Santo desceu à igreja para realizar a sua grande e gloriosa obra, a fim de aplicar a redenção que já havia sido consumada. Mas, em acréscimo a tudo o que já mencionei, Deus falou a homens e mulheres e os instruiu concernente a ele e seus propósitos. Não só revelou-se através das suas ações, de suas manifestações e de sonhos e visões, Deus ensinou acerca de si mesmo, diretamente, literalmente. Ele falou a Adão, falou a Caim e a Noé. Falou de uma maneira especial a Abraão, o amigo de Deus, como foi denominado. Deus revelou a Abraão seus segredos, porque este era seu amigo. Ele lhe fez uma grande promessa. Essa promessa, nesse sentido, começa com Abraão, e essa é a razão porque achamos tantas referências a ela ao longo das Escrituras. Deus contou-lhe o segredo e o que ele estava para fazer. Disse nosso Senhor: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. João 8,56. Deus o instruiu sobre ele, seu dia. Pois bem, desejo enfatizar isso para aqueles dentre vocês que se inclinam para a teologia moderna e para a diferença entre os chamados bartianos e a teologia evangélica. E assim sublinho a diferença a esta altura. Os teólogos bartianos negam o fato de que Deus revelou o que chamam verdade proporcional. Verdade proporcional significa que há afirmações na verdade da doutrina na Bíblia as quais posso aceitar e crer. Afirmamos que Deus fez isso, que há aqui proposições da verdade revelada por Deus. Certamente que ele fez isso de uma maneira esplêndida na entrega da lei a Moisés. O propósito disso era para que os filhos de Israel vivessem de uma certa maneira. A função primordial da lei era dar expressão à santidade e ao caráter de Deus. E o povo teria que viver dessa maneira, porque Deus é Deus, porque ele é assim. Portanto, Deus, ao outorgar a lei, estava ensinando sobre si mesmo. Além do mais, 2 Samuel capítulo 7, onde sua promessa é feita especificamente a Davi, é um dos mais proeminentes capítulos do Velho Testamento. Então temos os profetas, a profecia, o ensino lhes dado sobre Deus, sua santidade, sua lei. Tudo isso era parte da revelação de eventos futuros, ou seja, a verdade comunicada. Mas, naturalmente, no Novo Testamento encontramos as bases da nossa convicção na autoridade das Escrituras neotestamentárias. A verdade foi ministrada por Deus aos apóstolos através do Espírito Santo, exatamente como o Senhor mesmo, em João capítulo 16, a prometera. Assim, na Bíblia temos o registro dos mais proeminentes atos redentores de Deus, mas temos também o comentário de Deus sobre esses atos, a exposição deles por Deus, a explicação de Deus sobre o caminho da salvação, tanto quanto a revelação do próprio caminho. E a Bíblia alega que ela, e tão somente ela, tem esta revelação, não a outra. Se Deus não se revelou, então não podemos conhecê-lo. Contudo, ele se revelou e essa revelação só pode ser encontrada neste livro, a Bíblia. Quer eu a perceba, quer não. O fato é que a revelação está aqui. Ela nos foi dada e a pergunta que surge é: posso eu confiar neste livro? Seria ele confiável no que afirma e no que reivindica? Acaso posso crer nas suas reivindicações e submeter-me à sua autoridade? Devemos, pois, prosseguir
examinando a autoridade e a confiabilidade das Escrituras.